estudante da PUC Paraná, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro online, nosso último encontro online da nossa disciplina fantástica de Laboratório de Carreiras. É uma disciplina que, olha, eu digo para vocês, é uma alegria poder falar sobre ela, ler sobre ela, né? Porque envolve diretamente o nosso dia a dia. Você já percebeu que quando nós estamos num trabalho, quando nós idealizamos um crescimento, né, uma promoção, tudo isso envolve carreira. Então, hoje nós vamos fazer um overview, né, como sendo o último encontro. E aí, se você tiver alguma dúvida, né, e não pôde estar no encontro online, manda para a gente lá no Fale com a gente, né? E quem já está presente, quero mandar um abraço para Ana Paula, que está lá em Buenos Aires, tá? Muito obrigado, Ana, mais uma vez pela presença. Tem a galera chegando aqui também, tá? Vamos daqui a pouquinho, com certeza vai ter mais galera aqui. E nós vamos também falar um pouquinho sobre essa questão da entrega da ATP. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar no áudio, você pode perguntar no chat, né? E também apenas um recadinho para a R, que acontece então na semana que vem, na semana 9, ok? Deixa eu compartilhar então com você aqui o nosso arquivo, tá? Só um minutinho. Aí, ó, show de bola. Bem, então, gente, Laboratório de Carreiras, né, a nossa disciplina muito querida, e sou o professor tutor Gerson Marinho, né, você já está me conhecendo, e vamos ter esse overview aí, né, vamos fazer um resumão das principais partes, pontuar aí, de repente, semana a semana, alguns slides, né, que podem trazer à tona, inclusive aí, para te dar um apoio para a R da semana que vem, né? Vai que alguns pitacos aí ajudam você bem direcionado com algumas perguntas que possam cair, tá bom? Bem, gente, primeiramente, falar na relação de indivíduos e organizações. É muito importante que haja sempre um alinhamento de objetivos. Vejam só, quando eu entro numa empresa, eu preciso e devo estar alinhado com os objetivos da minha empresa. O problema, muitas vezes, que algumas pessoas não estão nesse alinhamento e reclamam da empresa, né, esbravejam contra a empresa e falam, eu fiquei estagnado nessa empresa. Mas, na verdade, muitas vezes não correram atrás de seguir os objetivos da empresa, de alcançar, né, as metas que a empresa propunha. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho para abrir o nosso encontro de hoje, desse contexto organizacional, as características, a cultura que a empresa carrega consigo, mas ela quer fazer com que o indivíduo possa ter um comportamento de interação. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Eu entro com a minha cultura como organização e você entra com a sua expertise, com o seu comprometimento, mas principalmente com o seu comportamento e planejamento pessoal. Percebem? Então, essa junção de organização mais indivíduo, nós podemos dizer que resulta num fantástico plano de carreiras, ok? Mas como que as pessoas se relacionam, então, no trabalho? Como que acontece dentro dessa modelagem, essa trajetória de carreiras? Primeiramente, a gente estudou lá na semana 1 que existe o aprendizado. Eu já tive a oportunidade de dar aulas para jovens aprendizes, né? Ou apenas para aprendizes na época, né? É interessante porque a gente vai aprendendo ao longo de cada semana, de cada mês que passa. Então, na verdade, eu preciso entender que eu sou um aprendiz. E nesse aprendizado, os jovens, então, eles vão acompanhando, né, o dia a dia e principalmente sendo liderados pelos mais velhos, pelos mais experientes, não vamos chamar de velho ninguém, né, para não ofender, e acabam que estabelecendo essa relação mútua de companheirismo, de profissionalismo, mas principalmente de aprendizado. Então veja como é importante esse primeiro passo. Tem gente que quer subir numa escada e já quer estender a perna no terceiro degrau. Não vai dar muito certo, né?
Então é importante muita dedicação no início da carreira, principalmente na relação de aprendizado. Depois vem a manutenção. Eu preciso buscar essa autoestima, essa autorrealização constantemente. E quando eu busco isso, né, eu vejo que os meus interesses, né, com relação à organização, começam a se casar, começam a se alinhar. Então eu vou fazer com que as metas definidas, tá, pela empresa, até por mim mesmo, quando eu entrei, comece a ter um propósito na minha vida. Se isso acontece, eu amplio a minha visão e eu começo a chamar de visão estratégica. Dentro dessa visão, né, que deve ser a projeção dessa autorrealização, é muito importante que a gente se preocupe, né, com o que eu vou deixar como experiência para alguém se um dia, por exemplo, eu receber um novo convite, buscar um novo desafio para a minha vida. Então, é muito importante que a gente entenda essa relação de visão estratégica, realmente assumir esta visão e não ficar estagnado, evoluir. Sim, na vida profissional a gente tem que evoluir, porque as demandas acontecem e eu preciso criar esse grau de independência. E isso só vem da competência na função. Eu me torno, como que eu posso dizer, especialista no que eu faço. E essa evolução é uma fase muito importante, porque isso denota um crescimento na carreira, denota também essa busca de realização, busca da autonomia, e aí a gente vai para cima, né? Isso é muito importante, ok? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Suzane, que está com a gente. Suzane, seja muito bem-vinda, que alegria ter você com a gente aí. Querendo participar, pode ser pelo chat, pode abrir o microfone, a nossa aula é bem democrática, tá? Boa noite. Fique bem à vontade para participar, tá bom? Bem, vamos avançar ainda dentro da semana 1. Nós vimos lá aqueles contextos de carreira de sucesso. Eu achei muito legal essa semana, porque ela trouxe alguns temas bem introdutórios, mas ao mesmo tempo bem motivacionais, né? As carreiras contemporâneas, né, ainda não tem aquela estabilidade, né, de posição hierárquica, mas as pessoas elas precisam o quê? Se dedicar. Então, uma carreira de sucesso, ela não é medida lá no final, ela é medida desde o início, tá certo? E aí os resultados, a sua competência, né, vai aparecer, tá bom? Então, no lugar, né, da gente ficar pensando em eu tenho que ter um título de um cargo, eu tenho que atingir tal realização em tanto tempo, eu posso muito bem estar o quê? Buscando assumir um papel de desenvolvimento contínuo. Mas isso, gente, vai envolver uma série de fatores, tá? Vai ter que ter a identidade com o trabalho, vai ter que ter essa visibilidade. Eu gosto sempre de lembrar daquele ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, né? E muitas vezes a gente parece que fica escondido dentro da empresa, não dá sugestões, participa de reunião e fica calado, né? Calada. Então, é importante essa visibilidade, né? Aí você começa a ficar na vitrine. Maiores níveis de complexidade é muito importante, porque conforme a experiência vem, você também tem que assumir novos desafios. E aí a realização pessoal vai acontecer, o teu grau de empregabilidade vai ser perceptível, né? E também ter aquele orgulho de pertencimento, né? É muito importante, então, esses fatores, né? Que vão envolver uma carreira de sucesso. Agora, não deixe de ter equilíbrio, sabe? A minha carreira, ela precisa ter um equilíbrio social, né, com relação à contribuição que eu dou à sociedade, ao legado que eu deixo, ao impacto que eu promovo com a minha participação, mas também ela precisa estar equilibrada no material. Essa estabilidade, ela pode gerar dinheiro, ela pode gerar realmente uma condição de vida melhor? Pode, mas toma bastante cuidado para isso não ser a prioridade na tua vida, porque talvez você deixe alguns valores para trás. Questão relacional é fundamental, tá? As amizades, a colaboração, né? A amabilidade, o relacionamento com as pessoas.
e cuidar bastante, ter um equilíbrio muito grande na questão mental, tá? Com relação àquilo que você aprende, com relação à tua criatividade colocada em prática, a questão dos desafios, né? Isso tudo vai fazer diferença, ok? Bem, vamos lá. Enquanto isso, pessoal, alguma dúvida até aqui? Dá para a gente avançar? Tá tranquilo por enquanto esses assuntos aí? Querem comentar alguma coisa? Fica bem à vontade aí, tá bom? Bem, nós vimos também na semana 2 a questão dos modelos de carreira, né? O que mais nós conhecemos é a carreira em linha, né? Onde você entra de auxiliar, daí você passa para assistente, um, dois, às vezes até três, depois você passa para um analista, e aí, quem sabe, gerente, diretor, né? Mas também existem as carreiras em Y, né? Onde eu tenho essa questão de crescimento e aí essa divisão, né? Tanto na parte de gestão como na parte técnica, tá? E a carreira em W, né? Onde também nós vimos durante a semana 2 aí, com relação aos gestores, aos líderes de projeto, aos técnicos, né? Eu queria me atentar à carreira em Y, achei muito interessante para a gente poder trazer esse perfil aqui, né? Claro, vai ser de cada pessoa dentro da organização, mas vejam só, os conceitos de carreira em Y, né? Onde o colaborador, após percorrer posições, né? Tanto administrativa como operacional, ele começa então a escolher se prefere uma trilha de carreira generalista, no caso envolvendo mais a liderança, ou um especialista, mais focado, mais técnica, e de acordo, claro, com o seu perfil e seu interesse. Aqui tem um desenho, uma figura muito interessante, né? Onde ali ele começa como aprendiz, ele vai se desenvolvendo, né? No estágio, às vezes, muitas vezes um trainee, aí ele assume um posto de auxiliar ou mesmo de operador, analista, assistente já no nível técnico, e aí vem aquela escolha, né? Conforme o conceito desse tipo de trajetória de carreira. Se ele for para especialista, tá? Ele pode ser um consultor, ele pode ser, quem sabe, um mestre, um doutor numa área específica, ou ele pode ser até um conselheiro de tanta informação boa que ele tem. Já na questão do nível gerencial, né? Ele pode ser um coordenador, um gerente, um diretor, quem sabe até assumir uma presidência, né? De uma empresa, nesse caso, no aspecto generalista. Tá joia? Achei bem legal esse exemplo aqui para trazer para a gente relembrar. Tá? Ainda dentro da semana 2, nós vimos o significado do trabalho na vida, né? Inclusive, a nossa ATP contemplava uma pergunta muito semelhante, né? Veja só, o significado do trabalho. Se você não gosta muito do que faz, mas ama o lugar onde trabalha, você precisa ir em busca de uma carreira. Então, o teu significado no trabalho é muito alto, mas o significado do seu trabalho, propriamente dito, ele é um pouco baixo. Agora, se você ama o que faz e a empresa onde você trabalha, olha, a gente brinca até que você tem um chamado divino, né? Você entrou na empresa certa. Então, você tem um alto grau de significado no trabalho e um alto significado no trabalho, no desenvolvimento da tua atividade. Agora, tanto faz o que faz e onde faz. É importante ter um emprego. Aí realmente você vai ter um baixo significado no trabalho e possivelmente um baixo significado do trabalho que você desenvolve. Agora, se você ama o que faz, se você mas porém não se identifica muito com a empresa, você até pode ter uma carreira, mas o significado teu do trabalho vai ser baixo. Tomar, né, uma reflexão muito importante sobre isso. Rigonati, lá de 2015, né, ele colocou essa relação do trabalho, onde o significado do trabalho é o que o meu trabalho significa para mim e no trabalho é como eu me sinto aonde eu estou, né, trabalhando. Então, bem legal isso também para a gente poder analisar. Bem, e como atingir então uma carreira, né, de sucesso? Que caminhada, tá? Eu posso desenvolver? Primeiramente, gente, nada acontece na vida sem um planejamento.
E aqui envolve o planejamento de estudo, um planejamento de uma língua estrangeira, o planejamento de uma especialização, enfim, o planejamento nada mais é aonde você quer chegar. Primeiramente, é claro, para onde você quer ir? Tudo começa com essa pergunta, né? Como que você quer chegar lá? Como que você vai fazer para chegar? Bem, primeira dica então, hein? Tem que ter habilidades e competências desenvolvidas. Mas quem que pode ajudar nisso? Sempre gosto de dizer que nós precisamos ter network. Já ouviram falar dessa expressão? Network nada mais é do que uma rede de contatos, né? É muito importante porque ali existem conselheiros, ali existem pessoas que poderiam fazer uma mentoria para mim e me ajudar no meu desenvolvimento. Então é bem importante você conhecer pessoas que poderiam ser seu padrinho de carreira, né? Te ajudar nessa caminhada, principalmente no início dela, que é um pouco difícil, né? E aí, montamos um roteiro para a gente alcançar esse planejamento. Eu crio, né, e busco também algumas dicas para chegar lá e o que levar nessa jornada, né? Aí, realmente, eu vou descobrir aonde eu quero chegar. Então, que o teu planejamento de carreira seja tão importante, tão bem desenvolvido, que você realmente trace essas respostas para buscar realmente uma carreira de sucesso. Avançando então, vamos falar um pouquinho das metas, dos objetivos, né? Toda caminhada, ela precisa ter realmente seus objetivos e suas metas a cumprir. E isso demanda tempo. Então a gente tem que ter muita coerência. Primeiramente, curto prazo, podemos estipular em média de 1 ano. Longo prazo, acima de 5 anos. Então, o médio prazo ali estaria entre 2 a 5 anos. Essa coerência é muito importante. Por quê? É fundamental que o primeiro alimente o segundo. E em seguida entra a parte do autoconhecimento, para a gente descobrir alguns pontos chaves nessa bagagem que talvez ficaram devendo aí ao longo do caminho a serem construídos. Tá? Então, é muito importante você pontuar isso também. Gosto também desta parte da nossa disciplina, onde ela traz qual que seria o papel das organizações, dos seus gestores. Se você um dia for gestor, certamente você vai poder estender a alguém uma oportunidade de crescimento através do quê? De algumas ações. E se você ainda não é gestor, você pode, quem sabe, se aproximar do seu gestor para angariar alguns conselhos, algumas dicas. A primeira dela, um aconselhamento de carreira, né? Aí, a trajetória é outra dica importante para o desenvolvimento do teu potencial. Essa evolução na carreira planejada que nós falamos, né? Os recursos humanos, como que eu preciso me qualificar, o que eu preciso fazer para desenvolver gente, né? Sistema de informação de carreira também, para você poder ficar antenado com o mercado. Lembra daquele quadro que talvez você respondeu, eu gosto do clima da empresa, mas não gosto muito do meu trabalho. Está na hora de você começar a olhar para um sistema de informação de carreira, para ver, né, as vagas internas, mas também externas, para oportunizar algum crescimento, né? O desenvolvimento de supervisores, de gestores, né, para preparar essa nova geração para assumir novos desafios. Agora temos que capacitar em todos os níveis, não só de níveis gerenciais. E aí a gente cria grupos especiais, né? Capacitações sociais que vão atingir grupos, tá? Principalmente grupos como minorias. Tá joia? Bem, gente, até aqui nós conduzimos aí a semana 3, o trabalho ele realmente promove eficiência, né? A gente falou um pouquinho de trabalho em equipe, e aqui eu queria abrir um parêntese, né? É muito importante a gente poder ser resiliente para saber trabalhar em equipe. E eu digo para vocês que não é fácil, não é mesmo, porque muitas vezes o trabalho em equipe, a gente pega pessoas que não estão motivadas para trabalhar, pessoas resistentes à mudança, pessoa que só reclama o tempo todo, né?
mas é importante que você assuma um papel e desenvolva o trabalho em equipe, porque o trabalho em equipe ele realmente vai promover maior grau de eficiência, vai também estimular a aprendizagem, porque quando você está próximo às pessoas, você aprende umas com as outras. Essa diversidade também é promovida, né? Porque ele tem diversos tipos de personalidades, né? E isso, estilos também. E as pessoas conseguem, então, aprender ou promover esse ambiente mutuamente. E, é claro, o compartilhamento de ideias se faz extremamente importante, porque há uma diferença entre equipe de trabalho e grupos de trabalho. Os grupos geralmente compartilham informações, têm uma atitude um pouco mais neutra e muitas vezes até negativa. É um trabalho mais individualizado, tá? Há ações também aleatórias, variadas. Agora, nas habilidades principalmente. Agora, na equipe de trabalho, o objetivo é um desempenho coletivo. A sinergia que acontece nas equipes de trabalho é muito mais positiva. A responsabilidade, ela parte do individual e vai para a mútua, coletiva. E, enfim, as habilidades são complementares umas às outras. Percebe? Então é muito, muito importante. Deixa eu chegar um pouquinho perto de vocês aqui agora e perguntar, como que tá aí? Até aqui deu tranquilo? Comentário, professor, isso que você falou aconteceu na minha empresa. Pode comentar, quiser abrir o áudio aí, falar, ou mesmo escrever aqui, eu leio aqui no chat, fique à vontade. Legal essa interação, enquanto isso eu tomo um golinho da minha água aqui, que a voz já está sumindo. E aí, gente, tá tranquilo? Dá para a gente avançar aí? De boa? Bem, vamos lá então, né? Se não tem dúvida. Ah, aqui, a Suzane mandou para a gente, olha que legal, gente, antes da gente compartilhar aqui. Trabalho com quase 100 pessoas, um grupo coletivo, mas cada um fazendo seu trabalho individual. Tem dias que não é fácil. Olha, ela deu uma risadinha. E é verdade, Suzane, eu quero te dizer assim, ó, trabalho em salão de beleza. Ah, que legal, olha, e grande pelo visto, hein? Quase 100 pessoas. Muito bacana. Você sabe que é um dom mesmo trabalhar em equipe, porque como eu comentei, né, você tem que ter um grau de resiliência muito grande, porque você é uma diversidade de pessoas. E um dia eu aprendi a analisar, né, o comportamento humano como se fosse um iceberg, geleira, né, acima do nível da água, nossa, às vezes alta e tal. Você não imagina o que está abaixo do nível da água, que é muito mais profundo. E alguém certa vez escreveu exatamente sobre isso, que o ser humano é como se fosse um iceberg. Aquilo que ele não mostra está abaixo mesmo do nível, né, da água e você não percebe. E muitas vezes ali tem uma frustração, muitas vezes tem uma tristeza, né? Muitas vezes um problema pessoal, né, particular. E eu sei que não é muito fácil mesmo. E como a Suzane colocou aqui, né? Um grupo que cada um tem que trabalhar individualmente ou trabalha individualmente, mas que com certeza, né, Suzane, poderiam compartilhar, né, informações, dicas e tal. E isso daria um up, daria um crescimento muito maior, né? Eu trabalhava numa equipe, nós éramos em 11 ou 12 pessoas, e não era muito fácil, mesmo com um número bem reduzido, né? Quase 10% que a Suzane mostrou aqui para gente. Mas esse grupo se propôs a trabalhar em equipe. E toda decisão, toda dificuldade, toda novidade que acontecia na operação, a gente compartilhava, a gente trocava uma ideia para depois executar, para depois ir para frente. E olha, gente, nós tivemos uma equipe assim sensacional. E essa equipe ela durou
juntas, sem se separar, duraram 4 anos, a mesma equipe. Então a gente tinha uma sintonia, uma sinergia fantástica, né? Aproximar, né? De quem sabe o ombro ali para alguém, então era bem legal. Obrigado, Suzane, pela contribuição aí, nossa. Vamos avançar aqui para a gente poder ir terminando, né? O nosso, a nossa aula que a gente preparou para você com muito carinho, tá bom? Bem, vamos lá. Na semana 4 a gente viu também o desenvolvimento de carreira, né? Onde algumas etapas nós podemos, através de London aqui, Dutra, nós podemos começar a desenvolver essa carreira a partir desses pontos para uma boa reflexão. Por exemplo, uma primeira etapa ali com uma autoavaliação, né? Pensar bem em estabelecer alguns objetivos de carreira, montar um plano de ação, então, como uma segunda etapa, né? Para identificar oportunidades de carreira numa próxima etapa. Então, vejam só, eu preciso ter essa autoavaliação. Bem, o que eu realmente gosto de fazer, o que eu realmente tenho bastante afinidades, eu tenho prazer em fazer. E a partir daí começar a estabelecer alguns objetivos de carreira, montar um plano de ação para que eu identifique oportunidades nessa carreira, porque fica muito mais fácil, né? Muito melhor você fazer aquilo que realmente você curte, né? E aí implementar esse desenvolvimento da sua carreira. Então, achei muito legal esse gráfico aqui, essa ilustração feita por esses autores, né? Mas é importante também a gente falar que, de um ponto de vista de transição, existem algumas etapas a serem comentadas agora e revistas por nós, que veio lá da semana 4, né? A etapa racional, por exemplo, é o resultado, então, de algo que uma pessoa procura. É importante ter clareza de que se enfrentará um grande desafio de adaptação, mas os resultados compensam. Então, veja, o racional, né? Às vezes a gente usa muito o emocional e deixa o racional de lado, né? Então, muitas vezes a gente vai enfrentar sim desafios, mas dentro dessa etapa racional, a gente vai entender que os resultados vão compensar lá no final. Já na etapa emocional, a gente tem uma percepção da necessidade até mesmo de renunciar à sua identidade para poder assumir uma nova. Então, alguns até por questões até de necessidade, acaba deixando um pouco, né, a sua natureza, a sua, como que eu diria, identidade, acho que essa é a palavra mesmo, para assumir uma nova. Mas aqui há um sentimento que é bem preocupante. Pode sim acontecer um sentimento de perda. Por quê? Eu sou, acho que vocês já perceberam, né? Eu sou uma pessoa muito elétrica, assim. Eu gosto de relacionamentos, eu gosto de conversar e tal, muito espontâneo. E eu já trabalhei em lugares que as pessoas falaram para mim: olha, esse teu jeito me incomoda. Eu não gosto de pessoas assim como você. Me falaram na cara: poxa, mas qual é o mal que eu estou te causando? Não sei, é que você é muito feliz e isso não parece uma besteira que você está fazendo, nem tem tamanha necessidade de ficar fazendo isso. Olha só. Comecei a fazer uma reflexão e tentei mudar. Falei, não, então eu vou ficar mais quietão, vou ficar na minha. Mas daí eu perdi a minha identidade. Eu ia trabalhar assim, parece que até minhas orelhas caíam assim. Me dava um desânimo. Não perca a tua identidade, porque vai ter lugares que vão te abraçar do jeito que você é. Eles precisavam exatamente do teu jeitinho aí, né? Então, reflita bem sobre essa etapa emocional. Tenha essa percepção mesmo, né? E cuidado só para não perder a identidade e assumir uma nova,
mas que possa te trazer, que venha, né, talvez a te trazer algum tipo de perda, tá? A etapa do limbo, né, é o momento que a pessoa renuncia, então, à antiga identidade, mas ainda não consolidou a nova. Então, é aquela etapa que ela ainda não tem identidade, né? Ah, tá, então não vou ser tão, assim, espontâneo e tal, mas eu ainda não tenho nenhuma identidade para substituir ou para deixar, né, à vista. E, por fim, a etapa da consolidação, né? Essa medida que vai incorporar uma nova carreira, a pessoa se depara com outros desafios, necessidades de se reinventar. E um exemplo muito claro foi a própria Covid, né? Muitas pessoas precisaram se reinventar. E não vai só pessoas, né? As empresas precisaram se reinventar com vendas online, né? Com atendimento diferenciado. Então, essa etapa da consolidação, agora voltando o foco na carreira, é muito importante, né? Novos desafios sempre vão ser presentes. E aí eu preciso me reinventar. Eu preciso como que eu posso dizer? Me desafiar a fazer diferente. E isso vai fazer realmente total diferença no dia a dia. E aí, na semana 5 nós vimos sobre carreira de consultoria. Eu faço algumas consultorias, eu faço palestras, treinamentos e tal, e de vez em quando dou alguns pitacos aí em consultoria. Mas, veja, o que para se ter uma escolha, né, em uma carreira de consultoria, que características seriam bem interessantes? Uma delas é a experiência em liderança, né? É importante dominar os estilos de liderança, aplicá-los à equipe de consultores, tá? Para que todo mundo possa entender em que momentos usar determinadas lideranças, né? Visão sistêmica, muito interessante, né? Uma visão mais holística, mais ampla da organização, e isso, né? Não só se restringir a um departamento em si, mas a empresa como um todo. Essa imparcialidade também, colocar-se sempre de forma neutra durante o processo de consultoria, visão multidisciplinar, né? Vários conhecimentos, várias áreas, né? Eu conheço administração, também um pouquinho de economia, contabilidade, também estudo direito, né? Também faço muitas consultas com o direito. Olha que legal ter uma visão multidisciplinar. E quem sabe aí uma das principais, a flexibilidade, né? Alinhar essas habilidades conceituais com o quê? Com as interpessoais. Não adianta você ser só técnico, ser muito bom no que você faz, mas não ter habilidade com as pessoas. Então, desenvolva um maior grau de empatia, seja flexível nas suas relações, tanto com a sua empresa, como também com o seu cliente, com o seu fornecedor. Isso vai treinando uma carreira, quem sabe, futura aí de consultoria, tá? E é importante também, né, além da estratégia, né, ter essa sustentação ao longo do desenvolvimento, então, da sua carreira. Construa alguns elementos de sustentação. Entre eles, vamos lá, competência de carreira, desenvolvimento organizacional, através de uma cultura, através de uma rede de relacionamento. As derivações também, ter a sua identidade, né? Preservar seus valores, saber dos seus interesses, né? E também da empresa. E as contribuições para a socialização, para a construção de novas equipes, no desenvolvimento de carreiras dentro da empresa, treinamento e desenvolvimento, análise de performance. Olha quanta contribuição você pode trazer, então, também nessas áreas de consultoria, tá? Na semana 6, muito rapidinho, apenas esse slide, eu achei muito legal trazer sobre o plano de carreiras e as organizações, né? Vejam, no passado, as pessoas trabalhavam das 9 às 17, algumas das 8 às 17, né? Ou próximo a isso. Futuro, que eu até digo que hoje em dia, o horário já é flexível, né? Usar, por exemplo, equipamentos da empresa, só o que a empresa fornecia.
esse futuro aí do plano de carreira já leva a gente a pensar em qualquer equipamento onde eu esteja, eu tenho que estar acessando, né? O passado no plano de carreiras me trouxe muito aquele foco nas demandas. O presente, o futuro me traz foco nas entregas, ou seja, foco nos resultados, tá? E né, a ideia da aprendizagem adaptativa nessa visão futura, enfim, eu achei muito legal trazer isso também para a gente poder refletir, tá? E aí a gente já está indo para o finalzinho, falando da comunicação, tá? Deixa eu perguntar aqui para a galera que está presente. Gente, até aqui, tá tranquilo? Alguma dúvida, algum acréscimo aí? Fala para a gente aí, ainda dá tempo. Tudo bem, professor. Ah, que legal, Ana. Vamos lá, então. Bem, pessoal, a comunicação, eu digo para você que ela é o coração de tudo. Hoje mesmo eu conversava com alguns amigos na parte da tarde, né, em reunião, nós dizíamos o seguinte: se você se comunica bem, a minha internet tinha caído, mas consegui voltar. Ah, legal, legal, Ana. Tranquilo, obrigado. Sabe, gente, essa questão da comunicação, a gente conversava como ela é fundamental para negócios, para relacionamentos, né, para sonhos, para futuro, é muito importante. E aqui, né, eu queria trazer algumas ideias, né, que comunicar, né, bem significa realmente estar atento às informações, né? Primeiro, com objetividade, não fique enrolando, vai direto ao assunto. Seja um bom comunicador, uma boa comunicadora. Agora, concisão, use poucas palavras para dizer o que é necessário. Novamente eu digo, pessoas ficam enrolando, enrolando, enrolando e não chegam exatamente, não são concisas, né? Clareza. Muita gente fala pelos cotovelos, mas não se torna clara. Então, empregue palavras conhecidas, não fica querendo se. Aquelas palavras rebuscadas, palavras que ninguém entende, talvez nem você entenda, né? Simplicidade, pronto, esse é o grande segredo de uma boa comunicação, tá? Propriedade, procure melhorar sempre o seu vocabulário. E aqui quero dar uma dica para minha turma. A melhor forma de você melhorar o seu vocabulário, gente, é leitura. Ninguém consegue falar melhor se não ler melhor, tá? Tem uma frase que diz mais ou menos assim: quem mal fala, quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Você percebe? Então, tem pessoas que, não, eu detesto ler, e não leem nada, talvez leem só feeds aí, né, de notícias aí, de redes sociais. Desculpa, isso não é uma leitura, né, que vai ampliar o meu vocabulário. Então, tenha mais propriedade, tá? Não use qualquer palavra, né? Realmente comece a ler mais para você poder ter mais propriedade. E a coesão, né? Revise o seu texto antes de enviá-lo, cuide da linha que você colocou no texto, pontuação, concordância, o próprio vocabulário é muito importante. E, claro, na oralidade também, saber se posicionar através da comunicação. Como que a comunicação é feita? Não só na linguagem escrita, mas na falada, né? Eu gosto sempre de dizer também que o corpo fala, né? Através dos nossos gestos, através dos sons, da palavra escrita, das cores, da palavra falada, dos desenhos, porque há sempre um emissor, há sempre um receptor, mas aquela mensagem é que vai fazer toda a diferença, através das suas ideias, através dos seus sentimentos, seus conceitos. E quanto mais assertivo você for, melhor você será, então, na sua carreira, tá? E o último ponto aqui, os desafios da liderança do futuro. Eu me preocupo muito com a liderança do futuro. Nós precisamos formar vocês para esse futuro, entende, gente? Vocês têm que ser os líderes desse futuro que já começa amanhã. Se você se desafiar a ser o melhor líder que você possa ser, ou possa desenvolver, você precisa trabalhar com algumas características que nós vamos fechar, então, o nosso overview da nossa disciplina nesse momento. Saber lidar com as diferenças,
temos que saber lidar. Ninguém é igual a gente. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, pode ter certeza que ela tem características diferentes de você, que ele tenha características diferentes de você. Tem agilidade de aprendizagem. Aprenda rápido, se concentre. Nós temos hoje um déficit de atenção muito alto quando nós fazemos as coisas. Comece a ter foco naquela aprendizagem. Aí você vai ter agilidade. E deixe o professor dar mais uma dica para vocês. Tenha sempre um bloco de rascunho em mãos. A minha vida toda foi pautada por blocos de rascunho na hora do trabalho. Quando eu vou para a reunião, agora mesmo eu preenchi várias folhas lá na reunião. Quando a gente anota as coisas, a gente não esquece. E quando você vai precisar fazer novamente, você já tem anotado qual é o pulo do gato. A tua aprendizagem fica muito mais ágil, muito mais dinâmica. Agora, é importante ter inteligência emocional, ou seja, controle sobre seus sentimentos. Eu sei que ninguém é de ferro, mas eu sei também que vale a pena a gente engolir um pouco, vale a pena a gente contar, agora não é mais até 10, né? Conta um pouquinho mais e tenha inteligência emocional. Não fica falando, eu sou pavio curto, eu não aguento essas coisas. Não, mude de atitude, tá? Agora, tem o foco em resultados. O que você está entregando para a empresa? Quer ter realmente uma carreira de sucesso? Você precisa entregar resultados. Mas nunca perca o foco nas pessoas. As pessoas são o grande motor da empresa. Por mais que elas utilizem robótica, inteligência artificial, por mais que elas utilizem software, tecnologia de ponta, as pessoas sempre farão a diferença. Então, foco nas pessoas. Tem habilidades pessoais de relacionamento, de saber ouvir mais do que falar, tá? E o gerenciamento de conflitos é extremamente importante para a competência da liderança 4.0. Os conflitos, você já percebeu que eles são sempre contínuos? Alguns pequenos, outros maiores, mas eles sempre teimam em aparecer. Agora, quando a gente gerencia bem esses conflitos, nós não criamos outros mais. Nós damos soluções para os existentes. E um dia, quem sabe eles acabem através de você. E tenha inovação. Seja uma pessoa inovadora. Pensa fora da caixa. Amplie a tua visão. Eu gosto sempre de dar o exemplo da sala com ar-condicionado, né? Uma sala climatizada. Tem coisa melhor que uma sala climatizada? Se está muito calor, a sala climatizada está fresquinha. Se está muito frio, a sala está quentinha. Só que o mundo está correndo lá fora e as janelas estão fechadas e talvez até as cortinas. E você precisa abrir as janelas, olhar para fora, porque tem que praticar a inovação com seus clientes, com sua empresa, com os produtos, com os serviços. E aí você se torna um competente líder 4.0 para essa nova geração, para esse futuro que está à porta. Ok? Quero indicar para vocês, antes da gente entrar aqui na questão da ATP, temos mais alguns minutinhos, quero indicar para você Um Senhor Estagiário. É um filme do Robert De Niro com a Anne Hathaway, muito legal, uma experiência fantástica que Robert De Niro ele passou, e essa empresária, né, a Anne, é muito interessante. Não deixe de assistir, se você puder assistir depois você me conta, com certeza você vai gostar. E um pensamento para a gente fechar de Joseph Ross, né? Leva tempo, é muito bom, né, Suzane? Show, que bom que você assistiu. Leva tempo para se ter um sucesso, porque o sucesso é meramente a recompensa natural de se usar o tempo para se fazer bem qualquer coisa. Olha que profundo isso, hein, gente? Bem, quero ficar mais pertinho aqui e perguntar para os nossos participantes aqui da nossa aula. E aí, você tem alguma dúvida da nossa ATP? Já estamos na semana 8 e essa semana tem a entrega da ATP, né? Quero perguntar para você
como que tá aí, e essa semana nós promete, né, gente? Temos que entregar. Temos também a atividade estudo 2, né, essa semana. Já entregou? Que legal, Ana! Olha, a Ana Paula também nunca assistiu, mas busque mesmo, Ana. Tenta assistir esse final de semana, você vai rir, você vai se emocionar. É muito legal. E fala muito sobre essa questão de carreira. Alguém que teve uma carreira fantástica. E não posso dar spoiler mais aqui, mas você vai gostar bastante. Depois me manda lá no Fale com a gente o que você achou do filme, tá? Que bom. E aí? E Suzane, tem alguma dúvida para a gente? Eu concluí em formato de vídeo, só fiquei na dúvida de como enviar. Tá. Tem que cuidar só para mandar o vídeo naquela extensão lá que o próprio envio ele pede lá, tá? Só essa dica que eu te dou. Suzane, deixa eu dar a dica que eu preparei para dar, porque estava tendo muito fale com a gente dessa dúvida, tá? Professor, eu vou mandar o vídeo da etapa 4, é só isso que eu preciso entregar, né? Não, gente, você precisa entregar as 4 etapas. O vídeo é da etapa 4, sim, mas ele, no caso, é um plano de carreira resumido das outras 3 etapas que você vai condensar naquelas perguntas. Mas é importante você mandar também, tá? Por quê? Porque a correção é feita pela rubrica, ou rúbrica, né? Como queiram, e cada etapa tem um percentual de nota, percebeu? Então, se você não mandar a etapa 1 para eu conhecer ali o teu processo, como que é o teu estilo, se você é estratégico, se você é operacional, se você é tático, eu não consigo te pontuar nisso. E aí, o vídeo, que é o plano de carreira, não tem problema. E se você me perguntar, professor, qual que você acha melhor enviar, tá? O texto, você não vai esquecer de nada, porque eu vou ouvir o vídeo, mas lembre-se que o vídeo tem um tempo máximo, né, de até 3 minutos, se eu não estou enganado. Então não pode mandar um vídeo de 10, 15 minutos. Não, é um vídeo curto da etapa 4. Mas eu oriento, eu indico para que você que está assistindo agora, né, o nosso encontro, mande em Word lá na nossa. Eu até trouxe ela aqui, né? Aqui no nosso template, está prontinho o template, preenche todas as etapas lá e faz a entrega para a gente, tá bom? Cuida só então com essa questão da extensão, porque eu preciso abrir aqui. E se você, Suzane, nesse caso, não está na dúvida, manda o link para mim no Word, por exemplo, com as outras etapas, não tem problema não, tá bom? Manda as 4 etapas lá no Word e manda um vídeo também que eu vou assistir, com certeza, tá bom? Manda o link, que daí, né, o link do YouTube, que com certeza ele vai abrir aqui daí, tá bom? Então a responsabilidade do envio do arquivo é de vocês, tem que mandar bem certinho. Se eu não conseguir abrir, como que eu vou dar nota daí, tá bom? Bem, pessoal, e a nossa R, se não tem mais dúvidas aí, né? A nossa R vai acontecer na semana que vem. Fica atento o teu agendamento, né, do período bem direitinho, dia direitinho, e um conselho também, dá uma revisadinha antes, né? Essa aula de hoje trouxe alguns pontos bacanas também para você assistir novamente, né? Mas é importante também dar uma revisada, porque a ATP ela vale 40%, né? E a nossa R também vale 40% da nota da nossa disciplina, tá bom? Não esquece desses detalhes, porque é muito importante a gente estar bem sintonizado para não ficar na dúvida, né? A atividade de estudo 2 dessa semana 8 vale 10%, assim como valeu 10% também a atividade de estudo 1, tá bom? E a entrega, deixa eu salientar de volta a entrega da ATP acontece então até o final desta semana 8, tá bom? E a nossa E2 também até o final da semana 8. E a R vai acontecer então na semana 9. Meninas, quero agradecer vocês, Ana Paula, que está lá longe, né, Ana? Boa sorte aí, tá? E a Suzane está com a gente aqui mais perto.
Muito obrigado por terem participado, a você que está assistindo agora o nosso encontro online, obrigado pelo carinho. E qualquer dúvida, por favor, é só me mandar lá no Fale com a gente, que ainda dá tempo de tirar a tua dúvida para você postar e tirar uma super nota aí, tá bom? Oh, que bom, eu que agradeço, Ana. Vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Que bom, fico feliz então. Faça isso, Suzane, e fica bem, bem melhor aí, né? Já que tem duas tentativas, mesmo que você já tenha mandado, ainda dá para mandar mais uma lá, tá bom? Gente, uma boa noite, um beijo no coração, fiquem com Deus, tudo de bom para você. Valeu, valeu, boa noite, tchau, tchau.